Eu assisti o filme A Invenção de Hugo Cabret. O filme é de 2011, mas você vai ver que é um filme que arremete para os anos 20, de 1900 na década de 20. E é um filme que tem um cenário bonito, porque ele é feito dentro de um terminal ferroviário, e tem um grande relógio lá. Tem os relógios da estação, tem um grandão, e é um menino que conserta, que dá corda nos relógios, e ninguém desconfia que é um menino que está fazendo isso. Quem ensinou era o antigo mecânico dos relógios, e ele era tio desse menino. Esse menino, por força maior, é obrigado a ficar com o tio. Esse menino vai estar sempre com a mesma roupa. É um menino encantador, mas ele vai estar sempre com a mesma roupa. Você vai perceber que ele não toma banho, que ele vive uma situação crítica, porque o tio dele parou de voltar para casa, porque ele mora mesmo lá na Casa das Máquinas, e o tio dele, por vício de bebida, para de voltar, e, o menino tem que se virar sozinho, e ele, para comer, ele desce lá na estação e ele furta frutas, um risole. Ele está montando um robô que o pai dele deixou de herança. Você vai saber por que o pai dele faleceu ali no filme, porque senão vai estender muito aqui a nossa conversa. E o pai dele deixou um robô incompleto que precisava de algumas peças. Então, ali dentro da estação tem um camarada que conserta brinquedo. Ele vai roubando ali pecinhas de relógio para tentar terminar esse robô. E ele, em determinado momento, onde já ele vai ter uma amizade de uma sobrinha desse relojoeiro, ele vai descobrir que ela tem uma chave que encaixa certinho naquele robô, que era só o que faltava. Quando eles conseguem colocar o robô para funcionar, ele vai fazer um desenho lá aleatório, e no final ele vai colocar a assinatura. A assinatura é o nome do dono lá da relojoaria, da casa de brinquedo. E aí ele, a partir desse momento no filme, ele vai lutar por ter uma família. E a família que ele vai, ironicamente, lutar é a família do relojoeiro, que não tinha muita graça com ele. Mas ele vai acabar trazendo por vai forçar esse relojoeiro a querer viver de novo. Porque ele já era um homem já depressivo, um homem que na juventude foi muito longe, muito alto, galgou muitos degraus na vida, e aí veio a guerra e ele cai tudo. Ele vai lá para baixo e a moral dele fica abatida, e alguma coisa nesse menino vai forçá-lo a voltar, e esse robô, que foi ele que construiu, também vai trazer ânimo para ele. E o filme é bonito, tem um cenário lindo. A estação, você vai lembrar muito aqui em São Paulo, a estação Júlio Prestes, a estação da Luz do trem, que é trem e metrô, né? Mas a do trem, aquela estação bonita com aquelas passarelas, com aqueles
corrimão, aquela coisa bacana, é muito parecido com a nossa estação Júlio Prestes. E o filme, tem muita elegância nos homens de chapéu, que os homens tinham o costume de usar chapéu. Eu, não era só lá na França, não, aqui também, década de 20, né? E, e as pessoas eram muito elegantes, então você vai ver muita elegância, você vai ver também rotina dos passageiros que se encontram ali, você vai ver cenas das mesmas pessoas se encontrando diariamente, você vai ver os pequenos furtos do menino, como ele se virava, e você vai entender a cabeça do inspetor que perseguia esse menino, e você vai ver um milagre da transformação nesse dono da relojoaria que tinha essa lojinha lá dentro da estação, e como a vida deles vão se encontrar e se completar, e no final a, aquilo que a gente chama de renascer, a pessoa reviver esse antigo homem que ficou depressivo, e agora ele vai encontrar sentido na vida, graças a esse menino, e o menino vai encontrar nesse homem uma família, e o filme é um encanto.